E aí galera, aqui quem fala com vocês é o Lúcio Zu, seu narrador para mais um vídeo do RPG Espiral, o RPG do mestre Pedroca, que lembrando, no dia que sai essa análise, já tem o próximo episódio, o novo episódio sendo postado lá, quer dizer, sendo ao vivo, gravado na Twitch do Mestre Pedroca. Então se vocês gostam da minha análise, já vem minha análise, já vão pro episódio logo depois. E toda segunda-feira o Espiral sai no canal do Mestre Pedroca no YouTube, ok? Não sei se ele literalmente vai lançar todas as semanas, né? Na segunda-feira, às vezes pode ser que atrase ou não, não sei. O Mestre Pedroca, ele, digamos assim, às vezes ele é aquele canal bem mais livre, né? Você vê que tem vídeo que ele até não bota capa, assim, porque o que importa é o RPG e é isso. O que importa não é o marketing, não é nada do tipo. E é uma sensação legal, mas ao mesmo tempo, comentando uma coisa tipo assim, que não é necessariamente o RPG, né, gente? Eu já começo minha análise dessa forma. Que é uma forma de você se conectar, você que tem uma mesa pequena, você que quer narrar, mas que você, como um criador de conteúdo como eu acho meio estranho ele não ir atrás de fazer capa de todos os vídeos, pelo menos para que não fique só uma capa meio jogada, porque isso vai fazer com que menos pessoas confiram seu RPG, isso vai fazer com que tenha menos popularidade, e por mais que popularidade tenha seus lados bons e lados ruins, eu pelo menos gosto quando uma mesa minha tem muita visualização, quando muitas pessoas comentam, porque dá uma vontade a mais de você continuar e prosseguir com a campanha, né? Então, o Mestre Pedroca também tem essas questões, né? Mas agora falando mais sobre o que é o Espiral utiliza o Ordem Paranormal como base, ok? É o sistema que eles vão jogar. Eles também correm ali numa lore semelhante, né? Ele utiliza a lore do Ordem Paranormal, mas logicamente, até onde eu sei, Espiral não é canon, né? Não é canon mesmo no contexto. Mas é assim que funciona mesmo o RPG. Eu adoro pegar RPGs de história mesmo, que você tem uma história e você brinca ali em alguns pedaços da história e faz o seu RPG. Então, eu vou trazer aqui a minha análise sobre esse episódio 1, lembrando que a análise do episódio 0 já lançou aqui no canal, e vou sempre tentar trazer ela na quarta, ok? E uma coisa muito interessante do Espiral é que você não precisa ter assistido nada da mesa do Selbit, muito mais do que o Segredo na Ilha foi. Em Espiral, realmente você não precisa ter assistido nada da campanha do Selbit, você vai entender tudo de novo, reexplicado pelo novo mestre. Então, você vai ver diferenças e tal, e logicamente eu vou comparar os dois, o Selbit e o Pedroca, em algumas situações, mas são situações normais que eu gosto de comparar como uma análise, né? Pensando como uma análise de um filme ou de uma série, onde você compara séries semelhantes, diretores semelhantes, autores semelhantes. Então eu vou fazer isso também. Já enrolei tempo demais e o episódio foi até que curto, foi por volta de 2 horas e 14, então é uma vibe que eu gosto. RPG menores faz com que eu tô aqui de boa e eu fico, mano, já acabou, quero o próximo episódio. Mas é melhor do que passar umas 4 horas e você ter horas que você se desconecta na mesa e tal. Eu tava centrado o tempo inteiro. Mas primeiro, fazendo um resumo da história, o que se passou nesse episódio foi aquele zumbi do episódio passado, né? Uma espécie de zumbi, um monstro, uma criatura, ele se levanta e começa a confrontar os jogadores. Primeira coisa interessante que acontece é que é uma criatura diferente. Ele não era só um zumbi de morte, por exemplo. Então, ele tem alguns ataques, algumas formas de lutar um pouquinho alteradas. Mas a coisa que eu mais gostei nessa criatura não foi a luta com ela em si, foi ele ter narrado a vida daquela criatura. Foi muito legal, já que o tema do RPG é morte, ele ter falado morte e tempo, logicamente, porque o elemento da morte é o elemento também do tempo, digamos assim. Ele ter contado sobre um homem mexendo nas suas gravatas, um homem que tem que tomar remédio, que toma um, toma dois e depois toma a caixa inteira de uma vez, a caixa que deveria ser pro mês inteiro. Foi muito legal ele narrar isso, porque fez você pensar, nossa, mano, ele vai começar a descrever a vida dos monstros, mesmo sem os jogadores saberem quais são, mas cria
um sentimento um pouco mais forte. E eu gostei, nunca vi tantos mestres usando dessa oportunidade assim de você falar sobre a vida de uma criatura, mesmo que ela seja uma criatura normal. Logicamente no RPG do Selbit, às vezes a gente vê uma criatura, por exemplo, que a gente luta, né? E a gente, por exemplo, conecta com uma outra parte da história em que a gente viu essa pessoa ou algo do tipo, né? Como a gente tem na primeira temporada, em que um homem é morto lá, né? O Gonçalves, se eu não me engano, ele é morto e depois quando eles voltam, ele tá lá em forma zumbi e ataca eles. Isso também é interessante. Então, meio que foi uma coisa bem interessante para a introdução. Também é legal que o Pedroca, ele tem uma forma de assassinar e acabar com os personagens o mais rápido possível. Tipo assim, a primeira coisa que a criatura faz, o primeiro golpe que ela acerta no Bizu, ele já fica com metade da vida. Era mais um ataque da criatura e ele ia embora para sempre. Até acertar a criatura teve problemas, teve consequências, porque ela começou a soltar uma espécie de lodo. E esse lodo começou a refletir nas pessoas um sentimento. Então, cara, a galera tomou sanidade de novo. E a personagem da. Esqueci o nome da galera, mas eu esqueci o nome do personagem. A Kiara. A Kiara ficou com 1 de sanidade. Ela tem, tipo, 21, eu acho. Então, meio que, tipo assim, cara, eu fiquei muito... Caraca, mano, o bicho não tem dó. O bicho destrói a sanidade de todo mundo e tal. E eu gostei de uma coisa. Quer dizer, não é que eu tenha gostado, mas eu entendi. A Kiara, quando ela começou a enlouquecer, né, ela desceu a sanidade, o que ela fez foi deixar de ser calma. Ela se tornou alguém mais agitada. Não necessariamente alguém com medo e tal. Eu sei, ela correu, ela bateu na porta, ela queria fugir do local, mas depois ela ficou só mais agitada, tipo, ai meu Deus, me dá um abraço, me dá um abraço. Mas ela não era meio que assim antes, ela era calma, ela era parada. Então, deu pra entender que o foco da galera foi esse, mas eu não sei se necessariamente eu gostei. Eu entendi o que ela fez, mas eu não gostei muito porque eu preferi um personagem com medo, correndo, querendo se esconder. E que ficasse traumatizado de ver aquela criatura, que perguntasse o que era aquilo o tempo inteiro, do que um personagem que ficou agitado depois dessa questão em vez de ficar calmo. Mas depois de um pouquinho mais de interações ali contra a criatura, a gente vê algumas coisas interessantes, como se eu não me engano é a Valéria, eu ainda tenho que decorar o nome da galera, muita gente também na mesa, mas tem a Valéria, que ela utiliza uma besta, né, ela pega... E é interessante como eles fizeram, ela não anda com uma besta por aí, é porque ela ia vender esse item e ela pega a besta para utilizar contra a criatura. A gente descobre que a Serena e o Kim, eles são ocultistas. A Serena, logicamente, a gente já sabia disso na sessão passada. Ela é uma ocultista meio que por uma questão de ela ter sido possuída. Então, meio que o ocultismo dela vem de uma forma... não necessariamente ela sabe, mas sim a criatura sabia, a criatura que a possuiu, e resquícios do que a criatura fazia ficou na mente dela. Enquanto o Kim, e é um problema, não sei se é exatamente um problema, mas assim, o Kim, ele teria aprendido isso tudo na internet. E aí eu acho que aí tem um problema, né? O Pedroca, o que ele quis fazer foi o seguinte, dar tipo, não vamos começar como foi o segredo na ilha, por exemplo, em que ninguém sabe de nada, não. Eu vou fazer com que esses jogadores tinham Next, não sei lá, é Next 5, eu acho que eles tinham, e eles terminaram a sessão com Next 10. Então eles estão evoluindo rápido na campanha. Eles também já sabiam utilizar alguns certos poderes e tal, manifestações paranormais, no caso do Kim, pela internet. O que é um pouquinho estranho, sim, eu acho estranho, porque o universo nunca mostrou que fosse tão fácil assim pessoas descobrirem sobre o paranormal ao ponto de saber fazer uma coisa que, tipo, a Agatha foi a primeira pessoa a saber fazer o ocultismo. Então, quer dizer, entre aspas, a primeira pessoa da ordem, assim, a fazer o ocultismo e tal. Enquanto as outras pessoas em desconjuração, os inimigos, já aprendiam há mais tempo por alguns seguidores de Kian e tal. Então meio que tinha em aberto ali a situação. Eu não sei exatamente qual é o passado do Kim, por exemplo, porque ele fala, todo mundo ali já tem um passado, a ordem já estava atrás deles. Mas eles derrotam a criatura facilmente, facilmente entre aspas, né? Muita gente quase zerou ali a sanidade. E eles vão até a Ordem Paranormal. É legal que eles chegam ali na mesma Ordem Paranormal que a gente conheceu, em Desconjuração, e que continua aí em Calamidade. E apenas a única pessoa que está lá no momento é a Shizui,
que é a Senhora Veríssimo, né? Eles estão chamando ela desse jeito. Eu não quero dar spoiler, mas até onde eu sei, isso era no momento em que eles foram pro Coliseu. Não vou falar mais nada pra não dar spoiler de calamidade pra vocês, mas eu acho que é o momento que eles foram pro Coliseu. Por isso que só tem a Shizui, mas também pode ser outro momento da lore que eu não olhei muito bem, né? O Pedroca, é legal que ele falou, todas as fichas, todas essas criaturas, eles vão deixar disponíveis pra gente. Eu gosto quando o mestre faz isso, porque dá uma oportunidade de você ver e perceber, ah, legal, o mestre usou essa habilidade aqui e tal, ele não roubou, essa criatura existia, nenhum jogador roubou em nenhum momento, ele não fez uma soma errada. É interessante para você ver também as criaturas e querer fazer uma mesa semelhante. Então, tudo isso é interessante, e ele também até disse que ia deixar lá um arquivo que mostra onde na linha do tempo que tá se acontecendo o espiral. Então, na ordem, eles falam que eles vão treinar eles com a gente e tal, por causa que eles já estavam sendo observados há um bom tempo, e eles precisam derrotar tipo, quer dizer, não precisam derrotar, né? Mas o culto que tá mexendo com aquele Spar, né? O Spar de onde eles saíram, se chamam Nós. Eu não entendi, como eu já disse, acho que desde a primeira sessão, não sei se é Nós de gente, né? Ou gente juntas, ou Nós de literalmente um nó feito em várias cordas, né? Nós. Então, fica em dúvida aí, ou se não é nada a ver com isso, é tipo uma sigla, N-O-I-S, por exemplo, ou sem o I, no caso, não peguei ainda, não tô vendo, tipo, fóruns de sites nem nada sobre essas discussões de o que acham de espiral, não. Mas aí, o que acontece é o seguinte, é revelado, ou, entre aspas, que existe alguém traidor ali dentro. Dos personagens que estão na mesa, Bizu, Valéria, Serena e Kiara e Kim, no caso, 5 pessoas, fora, logicamente, o personagem do Bastê, que eu esqueci o nome, porque o Bastê é do bem, né? É avisado por Bastê, pela Shizui, que um desses 5, ela não sabe qual, é da ordem dos nós, né? No caso dos ocultistas dos nós, o grupo. Ou seja, tem um traidor, Among Us. Então, tem uma Among Us ali. Não sei se isso é verdade. Às vezes a Shizui falou isso e o Pedroca meio que falou isso para que o Bastê comece a tentar descobrir e para que todos os 5 jogadores fiquem pensando quem é o traidor. E no final não tem traidor. Ou no final tem um traidor. Eu até não descarto a opinião de o Bastê ser o traidor, pelo incrível que pareça. Porque o Pedroca, ele sabe como o Selbit brinca com algumas coisas, né? Tipo, eu não vou falar exatamente, mas tipo, final de Desconjuração, que o Selbit faz um bem bolado ali que você fica, oh my god. Então, o Pedroca também pode fazer alguma coisa do tipo de pegar e no final, opa, era o Bastê e ele perdeu a memória, ele não sabia, ou tal, qualquer coisa do tipo. Ou ele sabia sim e o próprio Bastê tá fingindo que não sabe. E pra Shizui, isso tudo pode acontecer. E também pode ser ninguém. Pode ser um erro da Shizui, pode ser uma informação mal passada, pode ser para criar um conflito entre os jogadores. Então, eu gostei muito dessa questão. E outra coisa que acontece, antes da gente encerrar a sessão, é que a gente termina vendo aquela mão dos anéis, aquele flashbacks, não, flashbacks não, esqueci qual é o nome, mas é vendo uma coisa que os personagens não sabem, né? É uma mão com os anéis e tal, a bomba caiu, ela explode a casa da pessoa que ela tava lá, ela vai se arrastando, enquanto isso mostra, assim, uma vista mais ampla, que é uma casa no campo e todos os animais desse local, dessa área rural, foram mortos e o sangue deles desenhavam uma espiral com 2 cortes no meio. E eu adorei essa coisa do corte no meio, porque sempre o elemento de morte foi uma espiral contínua, uma espiral interminável, sabe? Uma coisa bem, digamos assim, não dá pra fugir dessa espiral. Por quê? Pensem só, o que é porque eu não sei o porquê a espiral, mas na minha mente é o quê? A espiral, ela faz uma questão com a vida, né? A vida é um ciclo de vida e morte que gira, gira e gira, e não dá pra se mudar. Por isso que ele é contínuo. E sempre foi dito, o símbolo era perfeito, não tinha falha, porque não faz sentido ter uma falha na vida. Então, meio que faz sentido ser uma espiral, mas esse tem cortes. Ou seja, a gente está lutando ou com pessoas que manipulam a morte e o tempo, ou os próprios jogadores são aquele elo que quebra o tempo. Porque é dito uma hora na sessão, deixa eu ver aqui rapidão, se eu acho.
Aqui, na parte que falou sobre a vida do zumbi, fala: venha viver um sonho onde o tempo passa mais devagar. Ou seja, literalmente o que eu estava pensando. Ali dentro do Spar, parece que o tempo passa mais devagar, aí o mundo passaria mais. Não, aí o mundo passaria mais rápido. Aí faz sentido. Nossa, não faz muito bem sentido, ou não. Vamos falar, tipo, um ano lá dentro, igual a muitas horas do lado de fora? É, então pode ser isso, pode ser isso. Me diga um lugar aí, se o tempo lá dentro passa mais devagar, uma hora lá dentro vai ter se passado no mundo normal muitas horas. Tipo, por exemplo, vamos falar que lá é 4 vezes mais devagar. Passou-se uma hora lá, passou 4 horas do lado de fora, assim. Mas aí não faria tanto sentido o porquê que o lugar parece ser abandonado há muitos anos. Então será que lá o tempo passa rápido, na verdade? Não tenho certeza, gente. Eu fico com muita dúvida realmente sobre quando brinca com o tempo. Mas é isso. A sessão termina por aí. Já que as sessões são mais curtas, minha análise acaba ficando mais curta, mesmo sendo que eu tenha deixado essa bem longa, porque eu discuti muito, falei muita coisa. A sessão tá com um ritmo bom. Eu só tenho esses problemas com do nada as pessoas saberem fazer ocultismo por olhar no Reddit. Eu acho muito estranho até essas questões, até porque não faz muito sentido no universo alguém saber olhando assim por fora, mas às vezes o personagem não conseguiu fazer uma história boa que se conecte ao paranormal, ou o personagem só não tá contando alguma coisa, né? Vai que o Kim, que é um dos nós, porque ele sabe o ocultismo e fica falando que é o Reddit. Às vezes ele é um mentiroso muito grande, até porque foi ele que postou as coisas no Reddit para atrair as pessoas. Então ele também pode ser o cara, mas ele também pode não ser o cara. Ele pode realmente estar falando a verdade, que aprendeu tudo no Reddit, porque as marcas na mão dele são antigas, não sei. Mas é isso, a gente vai finalizar nossa análise por aqui. Quem falou com vocês foi o Luciano Narrador e fui.